O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria, estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos-nos, meus irmãos, minhas irmãs, por um instante. Hoje a igreja comemora a solenidade da Ascensão do Senhor. 40 dias depois da ressurreição do Senhor, ele sobe aos céus ante os anjos maravilhados e diante dos discípulos que ele reuniu por ocasião de sua gloriosa subida. Da sua ressurreição à sua ascensão, durante esses 40 dias, o Senhor terminou a instrução que tinha começado junto ao Rio Jordão, quando iniciou seu ministério público, chamando os seus 4 primeiros apóstolos. Ele terminou essa instrução mediante diversas aparições, que nós ao longo do tempo pascal ouvimos a narração. A igreja sabiamente separou, especialmente nos domingos, as aparições de Jesus, as narrativas, os trechos em que nos evangelhos Jesus aparece após a sua ressurreição, para terminar aquela instrução. Veja, nós temos apenas as narrativas das aparições, mas o Senhor falou muitas outras coisas que não foram escritas nas Sagradas Escrituras, mas estas que foram escritas foram feitas para a nossa salvação e para a nossa edificação. Hoje, então, ele sobe aos céus. E nos Atos dos Apóstolos, aliás, nos Atos dos Apóstolos, Jesus, tendo aparecido aos seus, ouviu a seguinte pergunta: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? É agora, Senhor, o teu dia, o dia em que o Senhor virá com glória, com poder, para julgar vivos e mortos e restabelecer o reino de Israel, fazendo com que ele adquira aquele brio, aquela força, aquele esplendor superiores aos do reinado de Davi? Jesus então respondeu: atenção, não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas. O Senhor, antes de subir, promete o Espírito Santo e ele adverte os seus discípulos: não vos cabe saber os tempos, os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Não me cabe saber quando Jesus voltará. Não me cabe saber quando o Senhor renovará a face da terra. Quando ele disser: eis que faço nova todas as coisas. Não me cabe saber, não vos cabe saber.
Mas nós muitas vezes nos esquecemos dessa advertência do Senhor e damos credibilidade a muitas pessoas que querem manter um público cativo por meio do medo, insistindo que conhecem os desígnios de Deus. Na última eleição do Papa, eleição na qual foi eleito o Papa Leão XIV, a gente pôde assistir isso. Videozinhos a respeito de teorias de conspiração sobre o fim do mundo, rodando entre nós por meio de WhatsApp, por meio de Instagram, por meio de YouTube, as pessoas fissuradas nisso, cativadas, aprisionadas pelo medo. E as pessoas que fazem esse tipo de vídeo, muito alegres, porque quanto mais visualizações, mais elas monetizam. Então, aprisionam as pessoas. Por quê? Pelo medo. As pessoas têm muito medo do amanhã. Então, basta uma teoria estapafúrdia, uma teoria besta sobre a besta do Apocalipse, uma teoria besta sobre a besta do Apocalipse, e então começam os rumores e o desespero. Há pessoas, e eu posso falar com experiência, porque atendo, há pessoas que vivem o dia inteiro assistindo esse tipo de vídeo, por conta do medo. E é uma teoria atrás da outra, uma encavalada atrás da outra. E quando uma falha, vem outra em seguida, refazendo a primeira e restabelecendo os cálculos. Nos esquecendo do que o Senhor Jesus nos disse. Não vos cabe saber os tempos e os momentos em que o Pai determinou. A teoria que estava em voga agora é a da chamada profecia de São Malaquias. Quem já ouviu falar dela? Acho que todo mundo, né? De que esse Papa seria o último Papa e o nome dele seria Pedro o Romano. Saiu Leão o Americano. Tapafúrdia. Teoria sem sentido algum. Mas causa desespero. E atenção, seria uma profecia forjada 400 anos depois da morte de São Malaquias, para intervir na eleição de um Papa. Alguém forjou a fim de que o santo parecesse prever quem seria o próximo Papa. De modo que essa profecia, entre aspas, perdura e agora foi sepultada pelo seu erro grotesco. E é interessante porque dizem, a gente não acredita em santo, mas a profecia de quem? São Malaquias, um santo. Profecia forjada, falsamente atribuída a São Malaquias, 400 anos depois da morte dele. Nós nos esquecemos daquilo que o Senhor disse. Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Portanto, fiquemos em paz e vivamos a nossa vida de maneira calma e tranquila, porque a nossa esperança está naquele que não decepciona. E os cristãos primitivos não viam o fim de todas as coisas, ou melhor, a renovação de todas as coisas com desespero. As pessoas leem o livro do Apocalipse como se fosse um livro de terror. Atenção, ele foi escrito para ser um livro de esperança, para transmitir esperança aos cristãos do primeiro século que estavam sendo perseguidos por conta da sua fé, por dois imperadores. Primeiro, um chamado César Nero e o outro chamado César Domiciano. Os dois perseguiram os cristãos. E então, no final do primeiro século, um homem chamado João, que nós chamamos de apóstolo e evangelista João, escreveu esse livro cheio de símbolos, de figuras, de metáforas, de imagens, a um povo que sabia exatamente como interpretá-lo corretamente e a fim de transmitir esperança àquele povo que estava caindo no desânimo
por conta de tantas lutas, de tantas mortes, de tantos sofrimentos, de tanto derramamento de sangue por causa do testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Não nos cabe saber. Ele disse: mas saibam que o Pai enviará o Espírito Santo. Jesus sobe, mas Ele não nos abandona. Agora Ele começa um novo tipo de presença entre nós. Jesus continua presente entre nós por meio do seu Espírito, que Ele promete. Ele falou: não saiam da cidade de Jerusalém, porque o Pai quer revestir vocês da promessa dEle. E em poucos dias, e nós sabemos que 10 dias depois da sua ascensão, 50 dias depois da sua ressurreição, o Pai cumpre a promessa, derramando o seu Espírito sobre os apóstolos e Maria Santíssima, entre outros discípulos reunidos no cenáculo, a portas fechadas, por medo dos judeus. E quando eles recebem esse Espírito Santo, eles são tomados de uma intrepidez, de uma coragem, abrem as portas do lugar e saem anunciando, cada um de uma maneira diferente, as maravilhas do Senhor, de modo que as pessoas que estavam reunidas em Jerusalém, por conta da festa de Pentecostes dos judeus, ouviam na sua própria língua a pregação das maravilhas do Senhor, a pregação da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Eles foram revestidos de força, de coragem, para pregar até o fim. E nós fomos revestidos no dia da nossa crisma, de maneira especial, com este Espírito Santo, para sermos testemunhas de Cristo no mundo, não para tentarmos prever quando é que coisas vão acontecer, quando é que o mundo vai acabar, se vai acabar em água, se vai acabar em fogo, se vai ser daqui 10 anos, daqui 15 anos. Há quanto tempo eu estou ouvindo que o mundo vai acabar? Vocês também já ouviram tantas vezes, e nenhuma profecia se realizou. E nós não aprendemos com isso, porque diante do primeiro guru, muita gente se desespera. Era João Paulo II, o último Papa, depois foi Bento XVI, depois Francisco, agora Leão XIV. Esse povo pretende desestabilizar a nossa confiança em Deus e nos arrancar do nosso amor ao Papa. Eles querem criar em nós desconfiança em relação ao Papa, em relação à igreja. Por isso transmitem a todo tempo esse tipo de mensagem. E veja só, a palavra de Deus diz que Jesus foi levado ao céu à vista deles, e os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Então apareceram anjos e disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Jesus subiu ante os olhos maravilhados deles, e eles olhando para cima. Então os anjos apareceram e disseram: calma, parem de ficar olhando para cima. Esse Jesus que foi levado para o céu virá do mesmo modo. Olhem para aqueles que estão do seu lado. Para eles vocês precisarão testemunhar a fé em Jesus. Mas há pessoas que só olham para o céu, vivem olhando. Quando é que vai acontecer determinada coisa? Quando é que o mundo vai ser restaurado? Olham para o céu e se esquecem de que convivem com pessoas diante das quais devem testemunhar a sua fé em Jesus. A sua fé em Jesus. Você testemunha a sua fé em Jesus diante do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, das pessoas com quem você trabalha? Testemunha que foi revestido do Espírito Santo, de que Jesus subiu aos céus não para te abandonar à própria sorte, mas para te dar forças pelo Espírito Santo de Deus, encorajamento e todos os dons do Espírito Santo, a inteligência, a sabedoria, o temor de Deus, o conselho, a fortaleza, dentre tantos outros dons, ou não? Então, meus irmãos, nessa ascensão do Senhor, o Senhor não quer que a gente fique olhando para o céu e nem tentando prever quando determinadas coisas vão acontecer. Cuidado com quem quer transformar vocês em público cativo, aprisionado pelo medo.
criando falsas teorias como se muito inteligente fosse, usando palavras difíceis e termos em outras línguas para parecer erudito, quando na verdade são homens e mulheres que querem ganhar dinheiro com as suas visualizações ou querem semear no seu coração desconfiança para com a sua fé e para com a sua igreja e para com o Santo Padre, o Papa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.